Fala aí, vestibulando, o professor Rodrigo aqui para mais um vídeo da nossa revisão Enem 2022, dessa vez trabalhando o tema estática. Vamos trabalhar aí duas questões, uma questão relativa à estática do ponto material e uma outra relativa à estática do corpo extenso. Bora lá então para a resolução, logo após a vinheta. É isso aí, galera, nossa 10ª questão aí da revisão Enem. Questão número 10, então, é slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre, uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele dá aqui o cosseno e o seno de 10. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Ou da atleta, no caso, né? Bom, veja bem, gente, a primeira coisa que nós fazemos num exercício de estática é colocar as forças que atuam. Então, na atleta aqui a gente tem a força-peso, nós tem a força-peso na atleta, e aí nós vamos ter a força de tração no fio. Nessa direção do fio a gente tem uma tração para cá, e como ela está exatamente no meio, né, a gente tem a mesma força de tração com a mesma inclinação, isso aqui desceu 10 graus. Veja que a reação da força de tração está lá na árvore. Né? Seria a reação. Menos T só porque o vetor é oposto, tá, gente? Não é porque a força é negativa, não. Vamos lembrar disso, né? Ok, então nós temos sobre a atleta essas três forças aqui. As duas trações e a força-peso. De forma que a atleta ela é tratada, então, como um ponto material. As dimensões dela não são relevantes para o nosso estudo aqui. Se é um ponto material, a única condição de equilíbrio é que a força resultante sobre a atleta seja nula. Logo, eu vou fazer a soma vetorial das duas trações com o peso e assim nós vamos ter uma resultante nula. Veja que o ângulo aqui, né, esse ângulo aqui que desceu é de 10 graus. Aqui e aqui, né? 10 graus. Então, o que ele está me pedindo? A força que a fita exerce em cada uma das árvores, ou seja, é a força de tração na fita. Ele quer saber o valor da força de tração. Então, vamos fazer um desenho auxiliar aqui. Ó. Imagine que eu tenho, então, a atleta aqui. Confie na ciência, isso aqui é a atleta. Essa bolinha aí vai ser a atleta. E nós temos, então, as duas forças de tração. Que eu estou exagerando aqui na inclinação, mas só para ficar fácil da gente visualizar a questão, né? A gente tem uma tração para cá, uma tração para cá, e nós temos a força-peso vertical para baixo. Como a corda desceu 10 graus, se eu traçar aqui ó, um eixo X e um eixo Y, esse ângulo aqui é 10 graus também. Né? Porque pensando na corda aqui, né? Ela desceu 10 graus, ó. Seriam ângulos alternos internos. E o que eu vou fazer aqui é a decomposição da força de tração. Nós vamos fazer a decomposição aqui, ó, e a projeção da tração no eixo horizontal. E eu vou chamar aqui de Tx. E no eixo vertical, vou chamar aqui de Ty. Ok? Muito bem, vou fazer a mesma coisa com a outra tração. Ó. Eu tenho Ty e aqui eu tenho Tx. Gente, quando eu faço essa decomposição, é como se eu estivesse substituindo a força de tração original, essa força em verde, por essas duas em azul. Então eu esqueço essas forças em verde e agora eu vou equilibrar essas forças aqui. Eu tenho duas forças verticais para cima que vão equilibrar a força-peso.
E claro que a Tx para um lado com a Tx para o outro vai cancelar também. Então, na real, para que eu tenha o equilíbrio aí, duas Ty que apontam para cima tem que ser igual à força-peso que aponta para baixo. Mas quem é Ty ali? Ó? Se você notar nesse triângulo retângulo, Ty tem a mesma medida desse cateto oposto aqui. Ó. Então, se eu fizer seno de 10 graus, isso daria cateto oposto, Ty, pela hipotenusa que é T. Logo, a componente Ty seria T seno de 10. Vamos substituir lá, ó. 2t seno de 10 é igual ao peso, que é massa, vezes a aceleração da gravidade. Vamos substituir os valores, então, que o exercício forneceu para a gente. 2t, que é o que eu quero. O seno de 10 ele deu lá ó, no enunciado, é 0,17. 0,17. A massa ele deu também 80 quilogramas. E o G vale 10. Muito bem. Vai ficar aqui, então, 800. 80 vezes 10, 800. 2 vezes 17 dá 0,34. Vou passar ele dividindo aqui, ó. E 800 dividido por 0,34 vai dar aproximadamente 2.400 newtons, né? Que colocando aí em potência de 10, né? Em notação científica, 2,4 vezes 10 a terceira newtons. E assim, né? Ficamos aí com a alternativa 2,4, 10 a terceira, letra D. Beleza, galera? É isso aí, vamos lembrar. Então, equilíbrio de um ponto material, basta que a força resultante sobre ele seja nula. Legal. Vamos agora, então, galera, para o nosso próximo exercício, que também vai tratar da parte de equilíbrio, mas agora nós vamos fazer o equilíbrio de um corpo extenso. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Veja bem, galera. Como isso daqui, a porta, no caso, é um corpo extenso, né? Eu vou pegar aqui uma lousa em branco. Vamos representar aqui a porta. Em um corpo extenso homogêneo, né, e simétrico, como é o caso da porta aqui, a força-peso que atua na porta, ela vai atuar no centro de gravidade da porta, que nesse caso coincide com o centro geométrico da porta. Eu tenho a força-peso aqui exatamente no meio da porta. E aí, nós vamos ter aqui as duas dobradiças. Para que nós tenhamos o equilíbrio de um ponto material, basta que a resultante seja zero. Mas de um corpo extenso, essa condição não é a única condição. Né? Nós temos duas condições para que um corpo extenso fique em equilíbrio. A primeira condição é o equilíbrio translacional. Força resultante tem que ser zero. Isso me garante o equilíbrio translacional. O que é isso, equilíbrio translacional? Impede que o corpo saia do lugar, que ele se mova. A segunda condição é que a soma dos momentos de todas as forças, ou a soma dos torques de todas as forças, seja igual a zero, em relação a qualquer ponto, ok? Então eu vou adotar um ponto da porta para a gente poder fazer esse cálculo dos momentos, ok? Vamos adotar essa dobradiça aqui, por exemplo. Note que, em relação a essa dobradiça, a força-peso ela tem um braço que está aqui, ó. Esse é o braço da força-peso.
E essa força-peso em relação a esse ponto tem a tendência de girar a porta no sentido horário. Isso significa que a força que está agindo lá na outra maçaneta não, perdão, na outra dobradiça, tem que provocar um momento no sentido anti-horário para garantir o equilíbrio dos momentos. Agora, eu também tenho que garantir o equilíbrio translacional. Então veja que as duas dobradiças necessariamente elas têm que sustentar aqui essa força-peso da porta. Então eu tenho com certeza lá na dobradiça uma componente vertical, tanto na dobradiça de cima quanto na dobradiça de baixo, para poder ter o equilíbrio translacional na vertical, para impedir que a porta deslize na vertical. Ok. Agora dá uma olhada, em relação a esse ponto azul que está aqui embaixo, né, que eu adotei como polo, e é em relação a ele que eu vou calcular os momentos. Calcular não, né, mas fazer a análise desses momentos. Lá em cima, essas forças nas dobradiças não têm momento, porque a linha de ação dessas forças passa por esse ponto. Não vai ter momento, porque o braço é nulo. Isso significa que a dobradiça na parte lá de cima tem que ter mais uma componente da força que seja horizontal. Por que horizontal, professor? Porque essa força horizontal, vamos chamar assim, ó, de Fx e aqui de Fy, essa componente horizontal, ela me garante que eu vou ter um momento no sentido anti-horário, enquanto a força-peso tende a girar. Né? Vamos pensar assim, ó, a força-peso, ela tende a provocar um giro nesse sentido. Sentido horário. A força Fx, em relação ao polo ali, ela tende a provocar rotação no sentido anti-horário. Essas tendências, elas têm que se equilibrar. Legal? Muito bem. Então, eu já sei que eu tenho que ter essa componente horizontal. Isso significa que a força total sobre essa eu estou falando maçaneta toda hora, né, gente? Sobre essa dobradiça, ela é a soma vetorial dessas forças. Então, ela tem que estar para cá. Professor, e a dobradiça de baixo? Olha só, para garantir o equilíbrio translacional, se eu tenho uma componente horizontal para a esquerda na parte de cima aqui, eu tenho que ter uma para a direita na parte de baixo. Para quê, professor? Para equilibrar a translação. Ó. A Fx na parte de baixo tem que ser para a direita. E assim nós vamos ter uma força resultante, ó, sobre essa dobradiça, que vai apontar para cá. Então, o que, que ele pedia? As forças que a dobradiça exerce, né? Fazendo aqui o meu esqueminha de novo, ó. Nós temos uma força na diagonal para a esquerda, na maçaneta de cima. Maçaneta na dobradiça, ô meu! E aqui para cá. É que eu dei um monte de aula hoje, né, galera? Então dá um desconto. Mas é isso aí, ó. Nós temos aí essa força diagonal para a esquerda e a de baixo diagonal para a direita. É só você procurar a alternativa que está esse desenho aí. Então seria aqui, ó, a alternativa D, né? É isso, é isso. Maravilha. Então garantimos o equilíbrio translacional e rotacional. Eu gostaria de fazer mais um comentário a respeito desse exercício, que seria o seguinte, ó, aqui eu tenho a minha calculadora que eu vou representar como se fosse a porta, e eu estou segurando aqui. Aqui minha mão seria a dobradiça, tá certo? A força-peso que está para cá tem a tendência de girar isso nesse sentido. Para impedir esse giro, a minha mão está segurando aqui, ó, tem que exercer uma força para lá, ó, para impedir isso aqui de girar, porque ele tem a tendência de se desprender da parede na parte de cima. Ao mesmo tempo que a parte de baixo, ela tem a tendência de penetrar a parede. Aqui tem a tendência de soltar, aqui tem a tendência de penetrar. Então, a força que a parede exerce na parte de baixo, né, sobre a dobradiça, é no sentido de não permitir que ela penetre na parede. Por isso que tem sentido contrário. Aqui ela puxa, aqui ela empurra. E assim ela fica em equilíbrio tanto translacional
quanto rotacional. Beleza, galera? E agora vamos fazer mais uma questão, então, de estática do corpo extenso, um modelinho que é bastante conhecido, né, são os exercícios do tipo gangorra, e que a gente aplica também as duas condições de equilíbrio, mas no final eu vou passar um macetezinho para que você possa resolver esse tipo de questão de maneira mais simples. Legal? Vamos ler aqui, ó. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram-nos sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Veja bem, galera. É um corpo extenso, então a força-peso da barra está aplicada exatamente no meio da barra. Nós temos aqui a força-peso da barra para baixo. E nós temos aqui o saco de arroz, que tem o peso dele, que vai produzir uma tração no fio que está aqui à esquerda. Mas eu vou já colocar, por uma questão de simplificação, porque essa tração vai ser igual ao próprio peso do saco de arroz, eu vou falar que lá, então, tem o peso do saco de arroz. Legal? E nós temos aqui no apoio uma força normal para cima. Muito bem. Logo, primeira condição de equilíbrio é o equilíbrio translacional, para que essa barra não saia do lugar, né, não sofra movimento de translação, a força resultante tem que ser zero. Isso significa que a normal tem que ser a soma dos dois pesos, do peso do saco de arroz e do peso da barra. Legal? A segunda condição de equilíbrio é que a soma dos momentos seja zero em relação a qualquer ponto. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto. Por quê? Porque assim eu elimino o momento da força normal, já que a linha de ação dela passa por esse polo. E assim nós vamos ter aqui o momento da força peso do saco de arroz mais o momento da força peso da barra. A soma desses momentos tem que dar zero. Note que o peso do saco de arroz tem a tendência de girar a barra para cá, no sentido anti-horário. Já o peso da barra tende a girar no sentido contrário, sentido horário. Então eu tenho que escolher um sentido para ser o positivo e o outro para ser negativo. Por convenção, a gente adota o sentido positivo de rotação, o anti-horário, e o negativo horário. Você pode inverter isso daqui sem nenhum problema, tá? O importante é diferenciar o sentido de rotação. Beleza. Momento é força vezes braço. Veja que o braço do peso do saco de arroz equivale a 3 espaçamentos, ó. Enquanto que do peso da barra é de um espaçamento. Então nós teríamos o seguinte: peso A vezes 3, aí aqui o menos, porque esse momento é negativo, peso B vezes 1, isso aqui é igual a zero, e eu vou passar esse menos para o outro lado, vai ficar mais. Veja só o que acontece. Peso A vezes 3 é igual ao peso B vezes 1, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Toda vez que você tiver um exercício do tipo gangorra, tá? Onde você tem forças de um lado, forças do outro e um ponto entre elas, que seria o ponto de equilíbrio, você pode fazer força vezes braço de um lado tem que ser igual a força vezes braço do outro. Pode fazer isso que é sucesso. Beleza? Mas vamos continuar aqui, ó. Peso do saco de arroz é a massa do saco de arroz vezes a gravidade. Peso da barra é a massa da barra vezes a gravidade. Aqui é 1, né? Nem precisaria colocar, mas já coloquei, vai. G com G vai cortar. E aí nós temos ali a massa do saco de arroz, que é 5 kg, aqui é 3. E a massa da barra é o que eu quero. Vezes 1 é isso aqui mesmo, né? Então nós temos que a massa da barra vai ser 3 vezes 5, 15 kg. Legal? É isso aí, ó. Temos uma massa de 15 kg, o que nos dá, então, a alternativa E. Beleza, galera?
Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa revisão de estática. E eu peço, se você não é inscrito aqui nesse canal, que você clique aí, se inscreva, ative o sininho das notificações, né? Compartilhe o vídeo, curta aí. Vamos ajudar esse canal a crescer e a esses vídeos a encontrarem mais pessoas para que possa então ajudar mais pessoas nessa tão sonhada luta, né? Que é passar no seu vestibular. Beleza, galera? Um abraço, espero que você tenha curtido, que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!